Aleluia. Shalom, shalom. Meu nome é Sara. Eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus. E eu estou aqui hoje para nós falarmos um pouquinho sobre proteção. E eu te convido a fazer parte do grupo e das nossas lives, participar dela ao vivo. São todas as quintas-feiras, nós temos dois horários, às 14 horas e às 20 horas. É uma bênção. Venha fazer parte da Igreja de Cristo conosco. Amém? Então, falando um pouquinho sobre proteção, eu vejo a proteção, eu acho que, na verdade, ela é um instinto natural do ser humano. Por exemplo, né? Quando algo é arremessado ali, como a gente falou, como as meninas falaram, quando o, o bicho ali, o passarinho deu um rasante, a primeira coisa que a gente faz é se proteger, né? Colocar a mão. A gente tem um reflexo, né, imediato para nos protegermos. E a gente até falou sobre isso na reunião que nós tivemos nos jovens, sobre as emoções. No caso, né, foi falado sobre o medo. E quando nós estamos com medo, ele é liberado um hormônio, ele se chama adrenalina, para que o meu corpo ele se prepare e me proteja, né, para que eu consiga me proteger. Então, quando eu discipulo alguém, eu sou levada a proteger essa pessoa. Se, né, eu preciso cuidar dela, a ensinar ela. Então, quando eu discipulo alguém, eu sou levada a cuidar, a proteger essa pessoa. Às vezes, até eu protejo ela das obras de Deus, das transformações que Ele mesmo faz. Achando, às vezes, né, no meu achômetro, que a pessoa ela pode desistir, que talvez possa doer demais nela e que, né, ela pode acabar desistindo, esquecendo que essa pessoa, ela também é filha de Deus. E agora falando um pouquinho sobre família, como mãe, quando algo acontece aos meus filhos, eu também tenho esse instinto de protegê-los. E isso é bênção, parte, sim. Vale lembrar que a função de proteção é do homem. E o meu dever é como mãe, como esposa, como mulher, é clarear todas as possibilidades para esse homem, para que ele assim, então, né, tenha todas as informações em mãos para que ele tome uma decisão. E a minha função nisso tudo é dar todas as informações, aceitar a decisão e pôr em prática. É fácil? Na verdade é, mas a gente gosta de dar uma complicada, né? Vamos combinar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheci uma mãe que o filho dela faz atividade junto com o meu filho. E ela tem uma bebezinha, coisa mais linda, que ela começou inclusive a andar agora. Então, né, para quem já foi mãe, ou, né, para quem já teve bebê perto em casa, sabe como é a correria dessa mãe. E esse menino também fazia uma outra atividade no outro dia próximo à casa dele. E ela também o levava, também ficava esperando, também ficava correndo para um lado para o outro com a filha. E certo dia ela estava me relatando sobre isso e falando que estava bem cansada já desse leva e traz, né? E eu então perguntei para ela por que que ela não deixava esse menino ir sozinho para a atividade. E ela rapidamente ela me respondeu: eu não sei, eu acho ele um pouco novo para isso. Pequeno, sem responsabilidade. E eu respondi: bom, se a atividade é perto de casa, ela tinha me relatado que é mais ou menos uns 10 minutos de casa. Eu acho que você pode fazer um teste, falei para ela, deixar ele ir sozinho. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito e ainda vai se achar o responsável, né, o grandão. E ela ficou pensando sobre isso. E para finalizar, não contente com o que eu já tinha falado, ainda dei uma finalizada. E eu falei assim, sabe, às vezes a gente quer tanto proteger os nossos filhos que nós não deixamos eles fazerem nada sozinhos e acabamos criando uns bananas. Bem de leve. Ai, eu e minha boca grande, né? Mas pode ser até que eu tenha uma boca grande, mas eu realmente acho isso. Que querendo bem e super protegendo os nossos filhos, nossos discípulos, a gente não dá a oportunidade deles crescerem, deles serem responsáveis.
e ter esse gostinho de conseguir vencer algo, de conseguir fazer alguma coisa. Então, depois essa mãe, na outra semana, ela veio me contar que deixou esse menino sozinho e que ele estava muito feliz por ela ter confiado nele. E ficou pensando sobre, ela me disse que ficou pensando sobre criar um banana e que ela não quer isso para o seu filho. Na verdade, quem é que quer, né? Criar um filho ou uma filha banana, ou um discípulo, um banana, um discípulo que não sabe resolver seus problemas, que não cresce. E nós muitas vezes erramos tentando acertar. E esse foi, né, um exemplo onde eu pude falar com essa mãe. Eu pude ensinar ela baseado naquilo que eu tenho aprendido nas escrituras, né? E glória a Deus, louvado seja o Senhor, esse guri foi e voltou em segurança, em nome de Jesus. Mas eu vejo tantas mães perdidas dentro dos seus medos, dentro de suas frustrações, e tantas mães que replicam isso não só para os seus filhos, mas também para todos que estão ao seu redor. Eu vejo mãe de meninos que Deus o livre se os meninos batem uma canela, e mães de meninas que Deus o livre que elas vão lavar uma louça. Isso é tão perturbador para mim, isso grita tão forte dentro de mim que eu precisava falar isso para vocês. Os nossos filhos e as nossas filhas, eles fazem parte do exército do Senhor. Mas que tipo de exército será esse? Não é mesmo? Então, com essa introdução, hoje eu quero começar a ministração. Abram as escrituras comigo em Mateus 16. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pelas escrituras. Obrigada, Pai, por tanto amor. Obrigada por falar conosco, Senhor, sobre isso. Obrigada, Pai, por abrir a nossa mente, por continuar falando. Louvado seja o Senhor. Mateus 16, versículo 22 e 23, eu quero ler, mas eu vou ler desde o 21 para dar um contexto, para nós entendermos o que estava acontecendo naquela situação. Então, desde o 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou, ai, desculpa. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então a gente pode ver, Pedro amava tanto Jesus e queria protegê-lo, sempre, não olhando pela perspectiva de Deus, somente olhando do ponto de vista humano, onde é somente o que está na nossa frente que a gente consegue ver. Muitas vezes até a gente esquece, rapidamente a gente esquece o que aconteceu no passado. E a gente não tem ideia do futuro. E isso faz com que nós tenhamos as nossas escolhas restringidas. Pois o mais importante ainda, que eu quero conversar com vocês, é sobre a resposta de Jesus a Pedro. Rapidamente Jesus respondeu a ele, falando: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Então Jesus comparou Pedro, que o amava, que o queria bem, que queria proteger, a Satanás. E isso me remete ao versículo lá em Lucas 11, 23. Vocês não precisam abrir, eu vou ler. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando protegemos algo demasiadamente, nós não deixamos Deus agir na vida da pessoa. Isso pode ser até conosco mesmo, quando nós nos protegemos. Proteger nossos filhos, proteger nosso marido, nossos discípulos, nossos amigos. E dessa forma, não deixando Deus agir, não deixando Deus ser Deus, Deus ser Pai. E isso é muito sério e me pegou muito forte, porque eu posso estar impedindo Deus de ser Deus e Pai na vida dos meus filhos, dos discípulos, e isso é terrível. E ainda pior, se eu estou fazendo isso, eu estou trabalhando contra Deus.
nós sabemos bem quem trabalha contra Deus. O nome dele é Satanás, inimigo, opositor. Deus nos livre de trabalhar contra Deus, achando ainda que nós estamos acertando, que é isso mesmo que nós devemos fazer. Deus me livre de ser pedra de tropeço na vida de alguém. Essa deveria ser uma oração recorrente para nós. E eu ainda acho que nós devemos acrescentar que o Senhor nos mostre, até naquilo que nós achamos que estamos certas, ou naquilo que está oculto, para que nós não sejamos pedra de tropeço para o outro, e principalmente para aqueles que nós amamos tanto. Muitas vezes, deixar de proteger e permitir que o nosso filho ou discípulo saia da barra da nossa saia e ande com as suas próprias pernas vai doer, mas é necessário para que eles aprendam a caminhar. É necessário para que nós também obedeçamos e que a gente saia do lugar de Deus. Esse lugar não é nosso, é de Deus. Então, se eu digo que eu amo a Jesus, significa que eu obedeço. Agora o Espírito Santo está falando, né, ainda está falando sobre essa ministração. E falando como nós podemos replicar essa nossa régua de proteção para Deus. E quando sai, essa proteção de Deus sai de acordo com a nossa régua, porque, né, algo nos acontece, e, algo acontece na nossa família, ou algo acontece que nos doa, nós achamos que Deus não está nos protegendo, não está nos cuidando. E isso nós sabemos que não é verdade, porque as Escrituras dizem que Deus está conosco em todo o tempo. Né, hoje à tarde foi ministrado sobre como nós ouvimos Deus e como Deus está falando conosco. E as Escrituras é um meio por onde Deus fala. Lá em 1 Pedro 2, do 5 ao 8, fala assim: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. O sacrifício espiritual que eu quero falar aqui para vocês, ou seja, quando eu entrego o meu filho, quando eu entrego o meu discípulo ao Senhor, para que ele faça o que é melhor, confiando no Senhor, que ele vai fazer sim o que é melhor. Para que o Senhor ele vai cuidar, que ele vai amar, que ele vai proteger, que ele vai disciplinar, se manifestar a ele, ser Deus e Pai dele. Assim, eu estou agradando a Deus. Continuando ali no versículo 6, ele vai falar assim: Pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, glória a Deus, somos nós, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos deixar que Deus haja na vida dos nossos discípulos, dos nossos filhos, para que Jesus ele não se torne uma pedra de tropeço para nós e nem para quem nós discipulamos. Continuando no versículo 9 e 10, ele vai falar assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Aleluia! Esse versículo é maravilhoso e é lindo, mas esse versículo é para quem obedece. Esse versículo é para quem crê. Esse versículo é para quem confia que somos nação santa, que somos povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, ele ainda continua. Antes, vocês nem sequer eram povo, nós nem sequer éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, e elas se renovam a cada manhã.
Então, como nós vamos mostrar para os descrentes, para aqueles que não conhecem o Senhor, que é bom andar com Deus? Se eu estou cheia de medo, se eu estou cheia de desconfiança, se eu não aceito me sujeitar, se eu não aceito obedecer, então por que o outro aceitaria se sujeitar a um Deus que não cuida? Os exemplos que nós damos vai muito além daquilo que nós falamos. Nossos exemplos corriqueiros do dia a dia mostram mais do que temos em nosso coração do que a gente pode imaginar. E eu imagino que Jesus sempre falava em parábolas por causa disso. Então, minhas amadas, meus amados, a minha oração de hoje para nós, e aqui eu já estou finalizando, é João 14:1, que ele vai falar assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, Senhor, eu oro, papai, e declaro que todos que estão aqui nessa sala agora, todos que vão ver essa reunião depois, nós temos os teus mandamentos, nós os conhecemos e nós também lhes obedecemos, porque nós te amamos. Nós declaramos isso, que nós te amamos. Então, Senhor, todos nós que te amamos, nós também seremos amados pelo Pai. E também seremos amados por ti. E tu se revelará cada vez mais a nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. E ainda nesse mesmo espírito de obediência, eu quero louvar o Senhor pelas Escrituras, pela palavra. Quero louvar o Senhor por falar conosco sobre obediência, falar conosco sobre proteção, que às vezes a proteção dele é diferente da nossa proteção, e que nós tenhamos discernimento, nós tenhamos sabedoria para deixar na mão do Senhor e confiança e fé, para deixar na mão do Senhor aqueles a quem ele nos enviar. Amém? Podem compartilhar, podem comer o pão. E assim como o Senhor Jesus derramou o seu sangue, né, para que nós cumpríssemos o nosso propósito, seja fôssemos perdoados, que nós também deixemos que todos aqueles que nos cercam cumpram o seu propósito. Que nós apontemos para Jesus de uma forma que as pessoas olhem para nós e elas não tenham dúvida de quem é Jesus e de quem elas são em Jesus. Amém? Podem tomar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém e amém agora.